Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um Diálogos com Dani. Lembrando a você que aparece um QR Code aí na sua tela, te direcionando para o Spotify. Quem quiser acompanhar Diálogos com Dani também pelo Spotify, estamos lá. E se puder avaliar também o nosso programa ali com 5 estrelas, eu também fico agradecida. Hoje eu estou feliz da vida, eu estou muito honrada de ter aqui comigo a doutora Thaís Cremasco. Eu sou fã dela, vou falar dessa forma, admiro o trabalho dela. E eu quis trazer porque ela fala com propriedade, também didática e com conhecimento jurídico sobre vários assuntos que nós vamos tratar aqui. E falaremos também sobre o racismo e também sobre a violência contra as mulheres. Doutora Thaís, muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada, Dani. Estou super feliz de estar com você. É um prazer, uma honra muito grande. E vamos levar informação, né? Porque informações salvam vidas nesse caso, né? Exatamente. Quando a gente está falando de um país que mata uma mulher a cada 6 horas, informação sobre violência contra a mulher é salvar a vida de mulheres. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que é um assunto denso, mas fica aqui no nosso podcast que a gente vai deixar essas informações simples, fáceis e importantes para as mulheres. Para que todo mundo reconheça, né, doutora Thaís? É interessante porque fora, assim, um pouquinho aqui nos bastidores, nós estávamos falando, conversando até, e você me chamou a atenção, né, em duas questões. Dani, você consegue reconhecer alguma forma de violência, preconceito que você tenha sofrido enquanto mulher na sua vida? Sim ou não? E depois você me chamou a atenção. Às vezes é difícil, dói a gente reconhecer. Vamos começar por aí, doutora Thaís? Vamos. A gente vive numa sociedade que é machista e que é patriarcal. Significa dizer que a gente vive numa sociedade onde os homens têm poder. Isso é uma questão histórica, sim, né? Sim. Então, acreditar no machismo e no patriarcado é uma questão de estudo, lógico, de história. Então, dentro dessa sociedade, existe uma normalização de padrões de violência contra a mulher. Tá. Então, é muito difícil que a mulher se reconheça. De repente, para aquela mulher, é uma coisa muito simples e que, na verdade, quando a gente vai ver, isso está somatizando. Isso vai virar uma doença, isso vai virar um relacionamento abusivo, isso vai virar uma violência física. Então, as mulheres ainda têm muita dificuldade de reconhecer a violência que sofrem. E digo mais, os homens, então, não fazem a menor ideia de que certos padrões de comportamento são violentos. E daí, Dani, eu vou encerrar essa minha primeira parte dizendo que quando eu falar aqui no nosso programa sobre violência, eu não estou necessariamente falando de uma violência horrorosa, uma coisa. Existe o conceito de microviolências, que são pequenas violências que muitas vezes a pessoa, não, mas isso é normal. Tá. Que é essa normalização. Então, violência não é só aquelas coisas, vai dar um tiro, o homem de fato bateu. As microviolências, pequenos comentários, às vezes um olhar é uma microviolência. E dentro de um relacionamento a gente sabe que isso existe. Uhum. E essas microviolências, elas vão se somatizando em situações que trazem um resultado muito negativo na vida daquelas mulheres. Então, eu queria que, quando a gente falar aqui sobre violência, a gente tivesse essa palavra também abarcando as microviolências, que são aquelas pequenas agressões que a gente acaba normalizando. E que a gente, por vezes, nem percebe, né, doutora Thaís? Que é o que você está dizendo. Exato. Para nós, beira o normal. Até eu queria que você colocasse aqui, para até as pessoas, as mulheres que estão nos vendo, nos assistindo, né? E nos ouvindo também. Quais são os tipos de violências que nós, né, mulheres, podemos sofrer? Sim. E as micro, como você disse. Eu acho que é importante também para que todo mundo que esteja nos vendo, nos ouvindo, tente fazer uma reflexão e reconhecer, como a gente estava conversando fora dos bastidores. Sim. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a Lei Maria da Penha, essa lei que combate a violência contra a mulher, é a lei mais moderna no mundo de combate à violência contra a mulher. Tá. Isso não é tão orgulhoso, porque se a gente precisou de uma lei tão moderna, é porque aqui o negócio é forte. É verdade. Né? Então, o que a Lei Maria da Penha fala? O que está escrito na lei? Tá. Entende-se como violência contra a mulher, violência física, Tá. moral, Tá. psicológica, sexual e financeira.
Vamos para cada uma delas. Vamos. Violência física, todo mundo sabe. Sim. Um soco, um empurrão, Tá. um apertão. Violência psicológica. É aquele homem que faz a mulher duvidar daquilo que ela tá vendo, daquilo que ela sabe. Vou te dar um exemplo. Tá. Uma mulher pega uma conversa no celular e descobre que o marido tá traindo ela. Tá. Não, eu não fiz nada disso, isso é mentira, você Você tá vendo maluca? coisa. O clássico. Pronto, tá maluca. Você tá louca. Tá. Você é maluca, isso é mentira, isso não aconteceu. Então, isso é uma microviolência psicológica, chamar uma mulher de louca. Pronto. É uma microviolência psicológica. Explica isso para um homem. Não, mas eu só falei que ela é louca. Não, não é. Existe uma história por trás de descrédito da palavra da mulher, de violências contra a mulher, que faz com que hoje, dentro do Poder Judiciário, palavras como essa, ditos como esse, sejam vistos como violência psicológica contra a mulher. Traição. Traição. Que é uma violência psicológica maior para uma mulher, uma humilhação. Então, vamos para a violência moral. Tá. Violência moral são palavras de baixo calão, ofensas que aquele homem pode dizer para uma mulher, por exemplo, você não serve para nada. Nessas humilhações, isso é violência moral. A violência financeira é o homem que ou pega para si o dinheiro da mulher. Não, eu administro melhor, deixa comigo essa parte do dinheiro. E ele que determina se ele vai dar dinheiro para ela fazer a unha, se ela vai fazer o cabelo. Ele vai cuidar do dinheiro dela. Violência financeira também é aquele homem que, por exemplo, não trabalha e a mulher sustenta toda a casa. E de repente ele pode virar para ela e falar assim, você não serve para nada, porque você não sabe sustentar a casa. Exatamente, Thaís? exatamente. Porque a gente muitas vezes pensa que a mulher que sofre violência é a dependente financeira do homem. É verdade que isso é uma regra. Mas existem muitas mulheres que são arrimos de família, bancam a casa e ainda assim sofrem violência. Ou até, doutora, você está falando aqui, me veio uma outra coisa. E a gente também é assim, né? Por exemplo, você está... suponhamos, você é confrontada. Um exemplo, né, doutora? Por vezes, a gente precisa erguer um pouco mais a voz, no caso de um homem, por exemplo, né? Erguer um pouco mais a voz para ser ouvida, para se impor, né? E aí, os desavisados dirão, tá de TPM. Sim, isso é super violento. Não é? Sim. Então, e acho engraçado que... isso é encarado como normalização, normal, como você falou. E tem até a romantização dessa violência. Porque as pessoas começam a dizer, eu tenho certeza que vocês já ouviram, a ideia de, na minha época não tinha nada disso. A gente chamava preto de preto, mulher de pilota de fogão e estava tudo certo. As pessoas romantizam as microviolências. Ok, vocês faziam isso há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, parece que não deu certo. Né? Parece que a sociedade precisa evoluir para um ponto onde as pessoas respeitem os direitos do outro. Então, a sociedade e a nossa Constituição Federal, aqui, a legislação brasileira diz que os direitos humanos eles não podem voltar. Quando você conquista um direito, você conquista outro. Então, essa romantização, no meu tempo, é muito mimimi, é muita frescura. Isso se você não gosta, né, dessa progressão dos direitos humanos, você precisa mudar de país. Porque aqui no nosso país, os direitos humanos são progressivos. Por causa da nossa Constituição, que está aí desde 88, dizendo que a gente não pode voltar nos direitos já conquistados. Então, a despeito dessa coisa, mas isso era tão normal, a gente fazia piada machista, racista, e todo mundo ria. Não é mais normal, isso é crime. Né? Uma piada racista é crime. Sim, sim. Uma piada contra a mulher é uma misoginia, é uma violência, é um ódio contra um corpo feminino. E por que isso tem que ser combatido? Porque a cada 8 minutos somos estupradas. Porque a cada 6 horas somos mortas. Porque ganhamos ainda menos do que os homens na mesma função. Bom, isso é inadmissível. Precisaremos de 300 anos para igualar salário entre homens e mulheres no mundo. Então, se as pessoas ainda não perceberam a urgência, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela determina na sua agenda de uma sociedade sustentável a igualdade entre homens e mulheres. Então, não se trata de opinião, né? Se trata de a gente viver num contexto onde isso precisa ser visto, né? Somos violentadas e precisamos combater. A última violência, que é a mais difícil de identificar, é a violência sexual. As mulheres realmente acreditam que nós temos obrigação de ter relações afetivas e amorosas e sexuais com os homens da forma que eles querem. Uhum. E a mulher, Dani, daí é uma coisa muito complexa, porque eu nunca perguntei para uma mulher, você já sofreu violência sexual? E ela me respondeu sim, dentro do casamento. Tá. Porque para ela o casamento é isso, né?
E quando eu falo, não, mas você não precisa ter relação quando você não quer, Sim. ou com outra mulher, ou numa situação que te desagrade, e as mulheres não conseguem entender que pode acontecer uma violência dentro do matrimônio, dentro do casamento, inclusive estupro marital. A lei determina isso. Então, essa é a mais difícil por conta da gente ter crescido nessa ideia, né? Décadas, 2, 3 décadas atrás, ainda era lei no Brasil que a mulher tinha como obrigação servir o marido nas questões sexuais. Então, isso vai fazendo com que a gente ainda tenha esse ranço das mulheres entenderem que nossos corpos estão à disposição para os homens. E é por causa disso que vende tanta coisa da perfeição do corpo feminino, de como seduzir um homem, né? E daí, eu vou entrar numa coisa... E depois a gente pode voltar nela, Dani, que é muito interessante. Apesar de nós ganharmos menos, nós gastamos muito mais do que os homens com estética, com roupa, para poder servir essa sociedade que nos obriga a estar sempre com o cabelo pintado, com as unhas feitas, com a roupa... Nenhum homem sai de casa para trabalhar e pensa, nossa, o que será que vão achar se verem que minha unha tá assim? Será que as pessoas vão preferir uma gravata? Não! Os homens não fazem isso. A gente se veste todos os dias para poder enfrentar uma sociedade que vai nos julgar simplesmente pela roupa que a gente usou. Não, é fato, doutora. E tem mais, por exemplo, eu tenho 47 anos, por exemplo, né? Mas, por exemplo, se eu falar, olha, eu não quero mais, de repente, esconder meus brancos. Um exemplo, né? Nossa, mas como assim? Já, por exemplo, meu marido, que tem 53 anos, tá tudo certo. Charmoso, né? Charmoso, branco. E a gente é descuidada. E a gente é descuidada. Um homem que grita, ele é assertivo, ele sabe o que quer. Isso. E a gente é louca. Louca. Histérica. Maluca. Isso. Tá aí. Essa distância, né? Então, não adianta a gente pensar que homens e mulheres são iguais, no sentido de falar, não, mas tem muita mulher também que trai, que mente. Tem, lógico. Sim. Né? A gente não tá iludido. Mas só quem morre somos nós. É, exatamente. Só quem é estuprada somos nós. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Né? Não é que a mulher tá sempre certa? Não. Não é mas isso. Somos nós que estamos ganhando menos, somos o trabalho doméstico. O trabalho doméstico não remunerado movimenta uma economia gigantesca. Quanto nós, mulheres, ganharíamos mais se não fosse responsabilidade nossa fazer o trabalho doméstico? Quanto mais nós ganharíamos? Verdade. Se fosse sequer dividido igualmente, são pouquíssimas casas que isso... E na pandemia, isso ficou escancarado. Isso que eu ia falar, doutora. Ficou escancarado. Ficou. Exatamente. E foi a partir daí, me corrija, doutora, foi a partir daí que a gente viu uma crescente gigantesca de violências. Muito. Né? Contra as mulheres. E o que me chama a atenção, doutora, é assim, que os desavisados podem falar, mas de repente são mulheres X, Y, Z. Não, na verdade, independente da classe social, sofremos, Muito. né? E aí o que você estava dizendo, as mulheres negras são muito mais acometidas com esses tipos de violências do que as brancas. Sim. É isso, doutora? Sim. Dentro da sociologia, do direito, a gente fala sobre interseccionalidades, que é uma mulher sofre. Uma mulher preta sofre mais. Uma mulher preta e pobre, mais ainda. Tá. Preta, pobre, mulher com uma deficiência física, muito mais. Então, certo. Quanto mais fatores, né, quanto mais indicadores de preconceito essa pessoa tiver, mais ela vai sofrer. Então, no caso das mulheres pretas, de fato, elas são as que ganham os menores salários, as que sofrem mais estupro e as que sofrem mais violência dentro dos relacionamentos, né? Então, se você for pegar até as questões de parto, as mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas. As mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que mulheres brancas, porque a mulher negra é vista como forte. Aguenta aí. Vai, vamos tirar esse bebê aí. Aguenta aí, vamos que sai. Então, o jeito... Muitas vezes, Dani, a gente fala assim, mas eu não acho que isso foi racismo. A gente precisa partir do pressuposto contrário. Tudo é racismo. Quando nós estamos falando de um corpo de uma mulher preta, parte-se do pressuposto que aquilo é um racismo. Por quê? Porque segundo o nosso ministro atual, Silvio Almeida, que é um escritor, é um advogado, é um filósofo, ele criou uma teoria que explica isso, que é o racismo estrutural. Todas as estruturas, todos os espaços estão contaminados pelo racismo. Então, cabe a nós identificar e combater.
Só que isso não vai acontecer sem querer, tem que ter intencionalidade. Tá. Eu vou combater o racismo com ações, com visões. Dizer que não viu, mas eu não penso assim, eu não sinto assim. Nenhum racista é uma parcela muito pequena de pessoas que se dizem racista. Não, eu sou racista mesmo, odeio. Não tem, as pessoas não fazem isso. É sempre disfarçado. Não, mas eu tenho um amigo preto. Tá bom, mas o gerente da sua empresa tem alguém preto em espaços de poder? Você deu emprego para essas pessoas? E é mentira que não tem pessoa qualificada. É mentira. Então, na verdade, uma condução... Quantas blitz policiais você já parou? Já foi parada? 2, 3, 4? É. Um homem preto num carro importado, ele vai necessariamente parar na blitz. Te falo com segurança. E é engraçado, doutora, que eu tenho uma amiga, né, que ela outro dia falou isso para mim. A minha preocupação é de que o meu filho e o meu sobrinho, se forem parados numa blitz, o meu sobrinho vai passar tranquilamente, o meu filho talvez não. Sim, sim. Né? Por conta dessa condição. A própria condução do policial vai ser diferente. Exato. Olha, já parei em blitz, Dani, olha que interessante. Onde o meu carro foi parado e ao policial ver que eu estava ao lado da pessoa, perguntar, a senhora tá junto? Tá tudo bem? Tá, então pode passar. Oi? Foi o que eu falei. Não, agora o senhor vai fazer. O que o senhor quer? O documento? Tem uma pessoa preta dirigindo, mas tem uma mulher branca do lado. Agora que eu te vi, pode ir. Então, a gente vive numa sociedade muito racista. E no Brasil, o racismo é um crime perfeito. Porque toda pessoa preta sente o racismo e toda pessoa branca fala que não é. Ninguém é racista no Brasil. Você conhece alguém? Eu não conheço nenhum. Doutora, me faz lembrar, eu fiz uma tese de mestrado sobre os refugiados. Que legal. E eu passei alguns dias com uma cubana na ocasião, e eu me lembro que eu estava em observação ali com ela, obviamente não queria incomodá-la e tal, e ela virou para mim e falou assim, da onde você é? Eu disse, eu estou aqui do Brasil, eu estou aqui em observação para uma tese de mestrado, XYZ e tal. É tese de mestrado? Eu falei, vocês são racistas, assim para mim. Aquilo, doutora, eu falei assim, eu não. É o que a gente falava há pouco, doutora. Nossa primeira reação é essa. Eu, racista, imagina, mas eu não condeno as pessoas, assim, eu não olho diferente. Aí ela me disse, vocês são sim. É que vocês adoram colocar uma cortina de fumaça, ela usou essa expressão, de que, é um povo amistoso, é um povo amigável. Mentira, ela disse, vocês são racistas sim, admitam que é mais bonito. Doutora, aquele dia eu voltei para casa pensando, eu falei assim, gente, mas será que eu sou? Será que eu não sou? E, né? E isso paira na nossa cabeça. Sim. E aí você falou assim para mim, Dani, eu vou te falar uma coisa que você vai se surpreender. Diga aqui, doutora, no ar. Não, eu tinha certeza que quando eu perguntasse para você, Dani, você acha que você é uma mulher racista? Né? Você acha que as pessoas são sempre racistas? Eu tinha certeza que você ia me responder que não. Porque as pessoas sempre respondem sim, não. Sim, você tem que ter estudado ou ter uma vivência como a que você teve. Exato. Para que você tenha essa quebra, essa ruptura com essa realidade. Porque, a princípio, quem nunca pensou nisso vai dizer, não sou e ninguém é. Não é. E foi muito interessante, sua resposta me surpreendeu muito, porque você realmente passou por vivências que te fizeram enxergar, mas você precisou passar por essa vivência. Exatamente. E esse é o problema. A elite brasileira, né? Eu não gosto muito de usar o termo elite, porque a elite é o que tem de melhor. E no Brasil, a burguesia, quem tem dinheiro, não necessariamente estudou. Então, a burguesia brasileira, ela tem a crença, né, de que, não, tá tudo bem, somos amistosos, somos miscigenados, né? Mas, em verdade, quando você participa de qualquer espaço de poder, que seja um restaurante, com um ticket médio um pouco maior do que o normal, não vai ter pessoas pretas. A não ser que elas estejam te servindo. Vai pro shopping. Quantas pessoas pretas estão passeando no shopping, fazendo compra? Então, a gente precisa... Eu entro nos lugares, Dani, já com esse olhar. Tá. Quantas pessoas pretas tem nesse... Tem um restaurante que eu vou todos os finais de semana. Eu nunca vi nesse restaurante uma pessoa preta que não fosse meu filho e minha filha. Nunca. Faz mais de um ano que eu vou todos os finais de semana no mesmo restaurante. E nunca vi uma pessoa preta. Se isso não é grave num país onde mais de 50% da população é preta e parda, então o que está acontecendo? Se nós não somos racistas, o que está acontecendo para que menos de 1% dos magistrados sejam negros? Juízes. Por quê? Numa escola particular, com quantos pretos você estudou? Pouquíssimos, doutora. Eu estudei com um.
E Na minha meus filhos universidade. também. É isso. Na universidade. Na universidade. Porque a gente estudou antes das cotas. Sim. Né? E daí você, pessoa branca, não você, Dani, óbvio, uma pessoa branca. Ah, mas eu não acho cota importante. Você não tem que achar. Você não quer perder o seu privilégio. Então, existe uma resistência da gente se entender como racista também desse medo de perder privilégio. E a branquitude, a Cida Bento, ela é uma escritora que ela cunhou um termo muito interessante, que é o pacto narcísico da branquitude. Que é esse pacto que nós, pessoas brancas, a gente se protege para que a gente não perca privilégios. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Entender por quê. Então, se o Brasil não é racista, por que os pretos não ocupam espaço de poder? Na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que você vai fora do Brasil, tirando a América Latina um pouco, Sim. Tem proporções infinitamente menores de pessoas pretas e as pessoas estão ocupando os espaços. Elas estão no shopping, elas estão na rua, elas estão consumindo. No Brasil isso não existe. Se isso não é racismo, Olha, eu te falo, eu morei em outros lugares, né? Minha filha nasceu no norte da África, no Marrocos. E eu percebo o Brasil como o país mais racista que eu já tive, assim, o dessabor de viver. Eu acho que o Brasil é, sim, de fato, um país muito violento para pessoas pretas. Até porque, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no nosso país. Então, como não ter medo, né, de deixar o seu filho sair na rua sabendo de uma realidade dessa? Exatamente, doutora. É complicado, porque nós estamos colocando temas aqui que são, até de certa forma, polêmicos, doutora, porém necessários, porque o racismo, enfim, é algo estrutural, que vem muito antes de mim, de você, ou de várias gerações, está realmente enraizado em nós. Uhum. Por outro lado, é engraçado que quando a gente fala sobre as mulheres, também é difícil nós, enquanto sociedade, reconhecermos isso, porque aí algumas pessoas... Eu já vi, doutora, eu vou usar um caso aqui que não é segredo, porque esteve na mídia recentemente, algumas mulheres, mas olha, se eu fosse, por exemplo, a atriz e apresentadora Ana Hickman, eu faria diferente. Eu ouvi isso, doutora, sabe? Algumas pessoas julgando ela, mas por que? Me conta, o que a pessoa faria diferente? Então, exatamente. Só para eu entender. Qual que é o argumento? Eu teria já ido embora faz muito tempo. Não aguentaria tanto já tempo, aguentaria, né? Eu falei, gente, mas a gente não sabe o que tem por trás daquilo. Essa mulher que está julgando está sofrendo violência e não percebe. Não é, doutora? Porque às vezes nem a própria Ana Hickman poderia... assim, né, vamos pensar, no seu dia a dia, reconhecer que estava acontecendo isso. Sim. Ela deu um basta, acredito eu, né, agora de forma muito, talvez, ignorante falando, mas do que a gente ouviu, ela deu um basta quando a coisa chegou num estágio realmente que não dava mais para admitir, né? Violência financeira também, ela sofreu muito, né? Exatamente. Mas foi aí, a partir da agressão física muito alta, que ela falou assim, opa, daqui vai começar a ficar perigoso. E o filho viu. Os filhos são grandíssimos aliados das mulheres para sair desse tipo de relacionamento. Exatamente. Então, quer dizer, o que você faria diferente? Porque eu vejo, assim, doutora, que acompanha algumas situações de algumas conhecidas, amigas, inclusive até, de que há eu vou colocar demora, mas é que eu não estou achando a palavra correta. Uma certa demora em reconhecer, mas porque, primeiro, ela não conhece. Segundo, ela tem medo, doutora. Vergonha. Ela tem vergonha. A gente normaliza. Exato. A vergonha, o que vão falar? Como é que eu vou sobreviver sem ele? Porque a renda, como a doutora bem disse no início, vem dele. E como é que vai ser? Como é que vai ficar os filhos? Então, assim, é uma série de nuances que a gente fica muito refletindo até tomar uma providência. Sim. Eu vou entrar, inclusive, num pensamento que é o mito da mulher poderosa. Existe um mito de achar que mulheres poderosas não sofrem violência doméstica. E isso é um mito, é uma coisa absurda. E o caso de mulheres como a Shakira, como a Ana Hickman, como muitas mulheres famosas, mostram pra gente que isso não passa de um mito. As mulheres poderosas, mulheres com dinheiro, mulheres estudadas, mulheres com conhecimento, elas também sofrem violência. E por que demoram pra sair? Pela dificuldade de reconhecer. Porque, como eu disse, esses comportamentos são normalizados, naturalizados. Mas homem é assim mesmo, homem trai, homem mente, homem é grosso. Qual o problema? Porque, normalmente, quem que é o nosso entorno? Nossa mãe.
Sim. Nossas amigas que também Sim. estão vivendo aquilo. Isso. Por isso que essa questão de uma tocar a outra e você chegar para uma amiga e falar, isso não é normal. Homem não trai. Homem não trai. Homem que te trai te humilha, pode te passar uma doença. Ele tá te enganando. Isso é violência. Nossa, mas violência? Não, eu chego em casa todos os dias à noite, eu que preparo o jantar depois de ter trabalhado, eu que cuido de tudo, eu tiro a mesa, eu vou no mercado, todas as coisas da casa. Isso é violência. Ah, mas é sempre assim, ok, mas é violência. A gente já descobriu o que é. Sim. Então, eu acho que tem a dificuldade de reconhecer comportamentos que são normalizados e a vergonha. A vergonha, especialmente quando você é uma mulher que está num espaço de poder ou que tem uma personalidade de ser uma mulher poderosa. Então, eu acho que muitas mulheres trazem esse elemento da vergonha. E daí tem um elemento especial, que é a descrença no poder judiciário. Com certeza, você já ouviu assim, não adianta nada. Não adianta nada a Lei Maria da Penha, não adianta nada denunciar, porque o cara vai sair pela porta da frente. No Brasil, a justiça não funciona. Esse é um discurso inventado pelo patriarcado, para que nós nos mantivéssemos quietas. Porque eu tenho conhecimento de algumas pessoas bem próximas a mim, doutora, que recorreram à Maria da Penha e funciona mesmo. Muito. Eu acho assim, é uma das coisas mais... Que mais funciona nesse país. Exatamente. Exatamente. É verdade. Mas os homens ainda usam isso. Pode ir lá na delegacia, ninguém vai acreditar em você, eu vou sair pela porta da frente, vou ficar preso um dia e vou sair. E daí a gente começa a pensar que a única forma de restabelecer a justiça é prender as pessoas, e não é. Não é. Só dele responder um processo, contratar um advogado, isso tudo já é uma forma de justiça. É de falar pra ele, isso aqui não pode. Isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa mudar também um pouco, né? O que nós estamos buscando, né? Fazer essa reflexão. Será que só a prisão adianta? Ou será que o fato dele responder um processo, dele entender que eu não vou aceitar isso, dar o basta é a coisa mais importante. Exato. E tem outro elemento dessa história que você contou da Ana Hickman, que é essa competitividade feminina. Que é uma coisa que também é uma estrutura de que as mulheres se odeiam. Você já ouviu isso? Homem é tudo parceiro, mas eu não odeio nenhuma mulher. Nem eu. Eu tô aqui, na irmandade total. Eu amo as mulheres. Exato. Né? Eu ainda falo, não se relacionem com um homem que chama a ex de louca. Não se relacionem. Porque é um homem abusivo. Ai, doutora, adorei. Repete isso aí. Adorei. Fica a dica, mulherada. Fica a dica. Não se relacionem com um homem que chama a mulher de louca. Porque ou ele deixou ela louca, ou ele é um desrespeitador de mulher. Você não se refere assim a uma ex-parceira sua. Sim. Né? Então, e daí... eu esqueci de falar uma coisa que agora eu lembrei. Conta. Super de violência financeira, que é um clássico. Não pagar pensão alimentícia. Como você me explica uma sociedade onde nós, mulheres, gastamos 110% do nosso salário com os nossos filhos, porque a gente faz bico hora extra para pagar, e ele paga 30%? Como que você me explica por que um homem paga 30% do salário para o filho de pensão? E mais lá, né, doutora? E acho que só isso tá bom. E os R$300 que ele tá pagando é pra ela ir pra praia. Isso, o outro, isso. Ainda por cima, Não tem a menor ideia do que tá falando. Do que tá falando. E tem mais, doutora. E tem mulher que às vezes não recorre à pensão. Não, deixa pra lá. Não deixa pra lá nada. Não pode. Porque toda vez que a gente deixa pra lá, a gente tá fortalecendo o sistema de opressão. Toda vez que você se cala perante uma violência, você cedeu a sua vez e o sistema não vai mudar. Então, nós, mulheres, a gente precisa fortalecer umas às outras. Então, quando a amiga fala, sei lá, ele falou que com essa roupa eu não vou. Tá. Mas, amiga, desse jeito, você não vai nem... não, deixa quieto, eu troco. Por quê? Por quê? Né? A gente precisa começar a desconstruir isso entre nós, mulheres, e parar de normalizar o que não é normal. Você já falou pra algum homem, com essa roupa você não vai? Tá muito sexy. A gente não fala isso pra homem, né? Não. Então, o mundo invertido, quantos homens tentam inverter, tanto a branquitude na questão do racismo e os homens, né? Sim. De falar, não, mas o homem que tá sendo oprimido, esse movimento de red pills, desses homens insanos, né? É uma mistura de falta de caráter, né, com ignorância. Não tem como dizer que não. Então, esses movimentos que falam que os homens são oprimidos por mulheres, são movimentos que ignoram, primeiro, os fatos históricos e atuais, e desrespeitam essa questão de que a realidade é que o mundo invertido não existe, né? Não existe homem estuprado, não existe homem que fala... A mulher fala, olha, você não vai com essa roupa, senão tá tudo acabado. Não tem, né? Na prática, a gente sabe que a opressão são sobre os corpos femininos. Essa opressão existe. Eu digo
E não estou aqui, de forma alguma, fazendo uma apologia ao aborto. Não estou. Me retiro dessa opinião pessoal. Tá. Mas eu digo que se os homens engravidassem, a pílula abortiva seria um chiclete, uma bala de morango. Porque a sociedade veria a liberdade do homem como um direito absoluto dele. E ele decidiria se ele quer ter filho ou não. Então, tudo que é para a mulher, né? Então, a pílula anticoncepcional, tudo que a pílula fez com os corpos das mulheres. A pílula anticoncepcional, quando entrou no mercado, ela trazia câncer para a mulher. E elas foram testadas nas mulheres africanas. Por que não tem pílula anticoncepcional para homem? Verdade. Nunca tinha pensado sobre isso, doutora, por essa ótica. Então, nós precisamos pensar sobre isso, sobre essa parte, né, da saúde da mulher. Né? Como que essas coisas são tratadas dentro da nossa sociedade, né? Então, eu acho que tem uma questão importante que não pode ser ignorada quando a gente pensa no mundo invertido. Falar, mas também os homens estão sofrendo. Claro que os homens estão sofrendo. Sim. E daí eu vou falar com os homens. Tá. A gente sabe que vocês estão sofrendo, mas o inimigo de vocês não são as mulheres, é o próprio machismo. Quem oprime o homem é o machismo. Porque o machismo fala o quê pro homem? Você não pode chorar. Você tem que ser forte. Você tem que bancar a sua casa. Isso. Homem que não banca a casa não é homem. Isso. Quando a gente vive numa sociedade que cobra esse nível de exigência de um homem, você está destruindo a autoestima do homem. Então, as mulheres falam pra mim, ai, Thaís, mas você queria um homem que não paga o primeiro encontro? Não tô nem aí pra isso. Não quero um homem que pague minha conta. Eu quero ganhar igual um homem, ou mais. Eu quero ter a minha liberdade financeira. Então, a gente precisa começar a desconstruir essa ideia, porque essa ideia também machuca os homens. Sim. Né? O patriarcado é uma opressão. Quem se beneficia nessa pirâmide social são os homens brancos, ricos, cisgêneros, aquele homem heteronormativo. Então, é uma parcela muito pequena de homem. A maioria dos homens também são oprimidos pelo sistema do patriarcado e do machismo. Porque fazem os homens acreditar que eles sequer podem sentir as coisas. E, doutora, você está falando uma coisa, eu fui longe. Vamos? Olha Vambora. só, o que eu pensei? Porque assim, veja, vamos pensar, um homem, um jovem homem, né? Uma classe média, por exemplo, ele conhece uma moça e ele quer um primeiro encontro com a moça, enfim, né? Ele é realmente pressionado, como você disse, tem que levá-lo a um restaurante bacana, tem que e às vezes ele não tem essa condição. E aí, quer dizer, não, então você não presta. Sim, Então, você é no bem mundo grosseira, capitalista, né? no mundo capitalista que não tem dinheiro, então você não tem nada. presta, você não vai conseguir bancar a mulher, não sei o quê. Sim. E nós, mulheres, somos reféns disso também. Super, e a gente reproduz essa violência, maravilhoso que você falou. Não é? Porque, não, tem que ser o homem que me leve ou que pague, Pera. E de repente, olha só, doutora, agora eu vou ser mais romântica, mas é que eu penso dessa forma. E de repente, assim, olha, vamos tomar um cafezinho com pão de queijo? Uhum. Não precisa ir no XYZ. Sim. Um cafezinho com pão de queijo. Porque o que interessa é a conversa. Companhia. A companhia. Quantas mulheres igual você conhece? Ai. Então. Quantas mulheres você conhece que, quando você perguntar o que seu companheiro tem que ser, a primeira coisa da lista é o quê? Normalmente. Rico. Um homem com dinheiro. Ou com a mesma condição social que eu. E isso é péssimo. E é engraçado, se nós escolhemos nosso parceiro assim, Dani... E é engraçado porque, assim, vou fazer até uma parte aqui, porque eu sei que ele vai ver depois, doutora. Falar sobre meu marido aqui. Porque, às vezes, a gente, assim... nós gostamos muito de ficar em casa, eu e ele, as crianças, mas, assim, o nosso happy hour, geralmente, é eu e ele. Tomando vinho, conversando, e minha filha até outro dia disse assim para os meus pais, nossa avó, mas assim, a minha mãe e meu pai ficam conversando horas ali de porta aberta, a gente escuta tudo. Aí a minha mãe falou assim, que bom que escuta tudo, porque quando o pai e a mãe querem falar alguma coisa que vocês não podem ver, não é falar de porta aberta. É falar de lugar fechado e tal. E eles ficam rindo, vó. Aí eles conversam, eles ficam lá um tempão. Então, o nosso divertimento é isso, dentro de casa, um vinhozinho aqui e acolá. Coisa simples, porque o que importa é a conversa e a companhia. Sim. Mas aí, porque, doutora, me chama muita atenção, porque muitas de nós mulheres, eu vou incluir nisso, numa época da minha vida também pensei dessa forma, não estou aqui me excluindo. Né? Eu pensei dessa forma, quando mais jovem.
Mas assim, realmente, será que não é melhor, então, um cafezinho com pão de queijo, a conversa? Será que não é melhor um sorvete, doutora? É a companhia, Eu tô convencida disso. né? Eu tô absolutamente convencida. Não é o local. Porque, na verdade, até namorei o rapaz, que na época ele queria fazer mundos e fundos Olha que pra seu mim. marido tá ouvindo, hein? Não, mas ele já sabe. Namorei um rapaz que queria fazer mundos e fundos para mim, mas assim, era totalmente em desacordo, né? Queria me proporcionar algumas coisas, mas não me respeitava. É bastante comum, né? Porque o dinheiro é poder. Aí, doutora, e aí quando você falou para mim, agora, e eu tô assim, fazendo a reflexão, né, desde quando começamos a conversar, com ele, sim, sofri inúmeras violências e não reconheci. Descobriu! Eu tava aqui esperando esse Sim, momento. com ele, sim. Sim. E minha mãe chamava atenção. Ai, que bom! E aí, porque na normalmente época- a mãe acaba não percebendo Sim. menos que a gente ainda. Minha mãe falava, mas a gente, quando jovem, né, doutora? Imagina, Sim. mãe, não é bem assim, não sei o Sim, quê. desafio, Não, né? e depois realmente percebi que sim. Então, sim, doutora, todos nós sofremos, vivenciamos. Sim. E muitas vezes também participamos disso. É que talvez não, mas o conhecimento, a maturidade, a informação Sim. faz com que a gente possa refletir e mudar, modificar. Tem uma coisa muito interessante que você falou, Dani, que Ah. é como nós, mulheres, a gente acaba reproduzindo essas violências. E isso é muito triste, né? Quando a gente começa a perceber que, sem querer, a gente acaba pensando, pondo culpa na mulher, revitimizando aquela mulher. Sim. Então, além dela ser vítima, a gente fala, mas também, né? Tinha que estar com esse cara. Ou, Isso. mas também. Então, a gente acaba reproduzindo esse sistema. E, pra mim, essa história da mulher querer um cara com dinheiro é uma forma da gente reproduzir uma violência contra nós mesmas. Por que eu quero um homem com dinheiro, Dani? Se eu posso trabalhar? Me explica. Ai, doutora, gente. Me Mas explica. isso- Me fala por quê. Ai, tá, e você Exato. vai pagar a conta? Vou, Tudo bem, eu tô super feliz pagando conta. porque eu vou pagar onde eu puder pagar. Exato, porque eu tenho meu dinheiro, porque eu Exato. trabalho, porque eu tenho minha dignidade, e o dia que eu não quiser mais ele, eu vou falar assim, tchau. Ué, então, eu vejo, assim, mulheres falando, eu quero um sugar daddy, que é aquele homem mais velho que vai te sustentar. Isso. Né? Eu quero um homem que me banque, o homem tem que ter o papel de homem. Qual é o papel de Qual é homem? o papel de homem, boa. É pagar as minhas contas? E daí eu vou ganhar cada vez menos? E daí o mercado vai entender que a mulher não precisa ganhar dinheiro porque quem paga a conta é o homem? A gente vai começar a reproduzir, ad eterno, uma violência financeira contra nós mesmas. Então, esses sistemas de opressão, eles conseguem sobreviver tanto tempo na sociedade porque os próprios oprimidos compram a ideia do opressor. Exatamente. Não existe mulher machista, não existe uma pessoa preta racista, mas existem pessoas pretas que reproduzem o racismo e mulheres que reproduzem o machismo. Exato. A gente reproduz, porque a gente aprendeu Isso. e a gente, né, quantas vezes, eu não educo assim, mas eu sei que as mulheres educam, a filha faz os trabalhos da casa. Oi? Lá em casa não tem isso, Lá em não, casa doutora. também não. Não tem isso, não. Lá, se meu filho estiver ouvindo... Não ele tem vai- isso, não. Lá em casa não tem. Não existe isso. Então, assim, não tem. Eu chego do trabalho, 8 horas da noite, o que nós vamos jantar? Ué, surpreenda-me, meu filho. Ai, doutora, muito bem. Vamos falar então aqui, porque, né? Vamos. Olha, porque vai chegar em casa, você já tem que estar com a... Tem que ir nada. Outro dia minha filha perguntou, mãe, você tem ideia do que vamos jantar? Eu falei, não sei, vamos descobrir juntas. Isso. Né? Porque também não sei. Aliás, se quiser fazer uma surpresa e fazer um jantar pra mim, tô aceitando, né? Então, Exatamente isso. Exatamente sim. isso, né? E quantas mulheres, né, não deixam de trabalhar pra conseguir suprir as necessidades da casa. Não posso trabalhar no final de semana porque eu preciso estar com o meu marido. Tá, seu marido vai pagar seu dia? Isso. Quero saber. Ele vai te registrar? Ele vai pagar uma... Porque assim, você vai ter aposentadoria? Daí eu quero entrar numa coisa. Diga. Todo mundo gosta de me perguntar se eu, enquanto mulher feminista, e eu vou falar o conceito de feminismo pra quem fala, eu não sou feminista. Sim, Tá. você é. Se você Tá. está hoje aqui, livre, de calça, né? Se você pode usar uma calça hoje, se você pode viajar sem autorização do seu marido, se você pode trabalhar à noite, Sim. você pode trabalhar sem autorização do marido, porque você está aproveitando da luta das mulheres feministas que nada mais querem do que igualdade entre Exato. homens e mulheres. A gente não quer nada mais. Não é rasgar sutiã, não é nada disso, doutora, deixar né? o pelo, não tem nada a ver. A tem gente nada só a ver. quer direitos iguais. Exato. Quais direitos iguais? Os melhores, todos.
Ah, você quer trabalhar de caminhoneira? Se a mulher quiser, ela tem que ter Sim. esse direito, Claro. tá? Então, vamos deixar claro que é feminismo. Mas eu vou te fazer uma pergunta Diga. que todo mundo me pergunta. Ah. Uma mulher, enquanto uma mulher feminista, a mulher pode escolher trabalhar em casa e cuidar da família e não trabalhar na rua e não ganhar dinheiro? O que você pensa? Em tese, doutora, se eu fosse pensar assim, de bate-pronto, conforme a nossa criação, sim. Mas hoje, enquanto mulher e já mais madura, não. Preciso Não ser remunerada. recomendo, né? Não. Penso nisso. Eu vou chegar pra uma mulher e falar, ai, sai da sua casa, você não tem esse direito? Não, se uma Imagina. mulher feminista, eu vou te respeitar. Sim. Mas eu vou falar, amiga, deixa eu entender uma coisa. Seu marido tá pagando pra você trabalhar na sua casa? Não, doutora, como assim? Ué, ele não vai pagar nada pra você lavar, passar, cozinhar? Não, ele tá pagando as contas da casa. Ok, mas ele Ok. tá pagando um salário pelo seu trabalho? Não, não está. Então, o trabalho invisível da mulher dentro de casa é um impacto gigantesco na vida de uma mulher. Ela vai se aposentar como? Não vai, né, doutora? Não vai. Não vai. E daí como você faz? Não faz. Então, maridão, quer que eu fique em casa? Beleza. Qual vai ser a minha remuneração? Você vai recolher o carnê pra mim do INSS? Porque eu preciso me aposentar um dia. Não posso ficar dependendo de você o resto da minha vida. Exato. Então, claro que tem famílias que vão decidir que naquele contexto é melhor que aquela mulher fique em casa. Sim. Mas ela tem que ter uma remuneração pra isso. Porque é um trabalho. Uma troca, né, doutora? Uma troca. Sim. Então, eu penso muito nisso. Por quê? Porque a gente percebe que muitas mulheres permanecem em relacionamentos porque elas não têm como sair. Ué, vou morar embaixo da ponte? Exata. Isso, doutora, é exatamente isso. É isso aí. Existem abrigos, acho importante dizer, né? Que Diga. uma mulher que precisa de um abrigo, existem abrigos municipais, aqui em Campinas tem abrigo. Tem, doutora? Que a mulher tem vaga, Tá. ela liga, mas a mulher se sente presa naquele lugar. Porque ninguém da família vai poder visitar. Tem hora de entrar, tem hora de sair, tem hora de comer, não pode usar o celular. Então, é uma série de coisas que aquela mulher que é vítima, ela acaba se sentindo aprisionada. Então, a independência financeira da mulher é o passo principal para que a gente não sofra opressão. Então, essa história, quero um homem que pague minhas contas, pra mim, é uma furada, é uma falácia. A gente precisa sair disso urgente. Eu quero pagar as minhas contas, eu quero ter um homem pra dividir, que seja. Quero pagar pra ele, quando ele puder pagar pra mim, tá tudo bem. Mas, acima disso, eu quero um homem que me respeite. Por que isso não tá no primeiro da nossa lista? E é engraçado que você falou agora há pouco, eu ouvi de um economista, o papai financeiro, Tiago Martins, que ele diz que quando nós não temos liberdade econômica, nós não somos livres. Independente se é homem ou mulher. Muito verdade. E é verdade, doutor. Muito. Né? Se a gente não tem liberdade econômica, financeira e econômica, nós não somos livres. É verdade. Né? Então, parte do pressuposto, independente se eu sou homem ou mulher, mas no caso aqui falamos de mulheres, é fato. Sim, Né? e daí, quando a gente está falando dos homens também, essa ideia de que o homem tem que ser o provedor também é uma ideia de violência para homens. Sim. Por quê? Por que um homem tem que ser o provedor? Por quê? Por que ele tem que ser o eloquente de trabalhar? Sim, Enfim, né? ele tem que dar conta de tudo. Você acha que não vai ter um peso para esse homem, Dani? Seguramente. Se ele não vai chegar em casa, se tiver uma coisinha fora do lugar, ele vai estourar mesmo. Ah, eu trabalho o dia inteiro, você não faz nada. Nem para estar o jantar pronto na hora que eu chego. Porque ele tá se sentindo oprimido por ter que trabalhar por dois. Impressionado. Sim. Então, o sistema também oprime os homens. E por isso que eles... E esse sistema que oprime, ele vai trazendo uma frustração, uma raiva, um ódio para esses homens, que isso vai acabando se voltando contra a gente. Por que um homem bate numa mulher? Por que um homem xinga uma mulher? Porque todo esse sistema credibiliza esse ódio. Nós vivemos num país, olha que dado mais triste. Mais de 60% dos casos de feminicídio em 2022 foram através de facadas. Uau, doutora. E sabe por quê? Porque existe o desejo de destruir aquele corpo feminino. Isso é misoginia pura e simples. É o ódio do corpo da mulher. Sabe como uma mulher mata homem? Não, doutora. Adivinha? Como você acha que uma mulher... Pensa assim, se fosse uma mulher, como que uma mulher mata um homem? Ai, doutora, acho que eu daria uma paulada na cabeça, um tiro, uma coisa. Envenenado. Essa sutileza da mulher não ter coragem de pegar um pau e bater, ou pegar uma arma e Porque a bater, gente não tem mesmo. ela coloca lá e envenena. É o jeito que mulher mais mata homem. Envenenado. 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 Porque é silencioso, doutora. Porque é silencioso, porque não expõe.
Porque é até respeitoso, né? Não é aquela coisa de destruir o corpo feminino. Os homens, e eles não matam as mulheres com 3, 4 facadas. É para mais de 20. Que é realmente imputar aquela raiva ali, né? Sim, sim. E o motivo número 1? Não aceitar o término do relacionamento. Isso. Estamos morrendo isso. porque os homens não aceitam o simples fato da gente dizer não quero mais. Que é 80% dos casos, né, Sim, doutora? sim. Se não for mais, né? Sim. Então, veja, quando a gente começa a questionar a importância do feminismo, a importância da luta, e a gente fala, ai, cansa esse negócio toda hora, violência contra a mulher... Nós estamos falando da realidade posta. Não cansa, não. É necessário. Né? Então, eu falo, para além, né? A gente fala assim, eu acho muito interessante, porque muitos homens falam, não, eu não sou machista, porque eu tenho uma filha, eu defendo todas as mulheres. Antes disso, você nasceu de uma mulher, né, meu amor? Exatamente. Então, assim, se a questão para legitimar fosse ter uma mulher perto, quem não é mulher nasceu de uma, né? Então, ou seja, todos nasceram de uma mulher. Então, eu acho que é muito importante, muito urgente a gente tirar essa coisa, esse ranço, que foi o ranço que você sentiu, e eu também senti a primeira vez que alguém falou, você é racista, e eu falei, não, não sou. Ou você é machista, não, não sou. Esse ranço de, não é sobre você, é sobre o sistema que você nasceu. Isso. Quem te tirou da barriga da sua mãe? Um homem branco, ou uma mulher branca. Quem eram as enfermeiras? Pessoas brancas. E a faxineira? Desde o dia que você saiu, quem são seus professores pretos? Quantos professores pretos você teve? Então, se a gente não conseguir perceber que essas opressões, elas vão acontecendo por causa de uma normalização de um sistema que a gente só olha se a gente estiver muito afim de olhar. Exato. Por isso que eu falo da intencionalidade. Esses combates têm que ser através de letramento. Isso. Estudo e intencionalidade. Não é, eu acho, eu penso, tá, o que você já leu? O que você já leu? Sobre feminismo. O que você já estudou sobre? Isso, já leu Bell Hooks, Angela Davis, Jamila Ribeiro. O que você tá lendo? Não li. É que eu assisti um vídeo no YouTube de 1 minuto. Não, então não vale, então né, não amiga? Vale, Então vamos estudar, porque a gente tá falando de uma ciência humana, né? A gente tá falando de leis, a gente tá falando... Então, assim, não é o que você acha. Sim. E talvez, né, o mundo tecnológico, que eu amo, que é maravilhoso, tá tudo bem, faz com que as pessoas se sintam muito no direito de falar sobre os assuntos que elas absolutamente desconhecem, com muita propriedade, inclusive, né? Então, eu não acho que eu sou tal coisa. Não, tudo bem, você pode não achar. Porque a gente... Quem gosta de ser uma pessoa vista como alguém que faz coisa errada? Ninguém. Ninguém vai querer falar, não, realmente... Então, assim, o homem que fala, não, eu não sou machista, ele já partiu do pressuposto errado. Eu sou um machista em desconstrução. Sim. Né? Ai, não gosto que minha mulher saia com aquele decote, com aquele batom vermelho. Tá, por quê? Porque outros homens vão olhar pra ela e eu vou sentir ciúmes. Tá, mas por quê? Né? O que está acontecendo, né? Então, a gente precisa, a despeito dessa coisa de que hoje está muito chato, é tudo frescura. Não, nós somos seres em evolução. Para pensar, o ser humano já andou quadrúpede. Estamos evoluindo. E qual que é a nossa próxima evolução? É o respeito, é o direito do outro, é a gente viver numa sociedade que respeita as pessoas como elas são. Exato. Que consegue conviver com a diferença. Exato. E o que é conviver com a diferença? Conviver com preto, conviver com branco, conviver com homem, conviver com mulher. Respeitar a diferença das pessoas e não as pessoas brigarem, se separarem por coisas que não fazem sentido. Né? Então, a gente precisa evoluir. Olha só, doutora, estamos a quase 12 minutos para acabar Ai, conversa boa, passa rápido, hein, doutora? Muito, muito. Tô adorando também. Veja só, me fale, por gentileza, até como intuito de utilidade pública, doutora, se a mulher realmente está sofrendo, né, esse tipo de abusos que nós colocamos aqui, você muito bem citou, quais são ou qual é as providências que ela deve tomar de primeiro momento? Tá. Quebrar o silêncio, né? Então, procurar pessoas, uma rede de apoio. Tá. Acho que a rede de apoio é o primeiro passo, não jurídico, né? Então, reconhecer a rede de apoio. Olha, preciso conversar com você, tá acontecendo isso. Quebrar o silêncio. Sim. Delegacia, primeiro lugar. Tá. O boletim de ocorrência pode ser feito online. Tá. Ou presencial na delegacia da mulher, das cidades que tem delegacia da mulher. Se não tiver, qualquer delegacia. Tá. No boletim de ocorrência, você vai pedir a medida protetiva.
Que Certo. significa dizer, eu quero que essa pessoa não possa se aproximar de mim. Tá. Depois disso, vai vir uma ordem judicial Certo. determinando que aquele homem não pode se aproximar a 200 metros daquela mulher, Tá. não sei quantos metros. E se ele descumprir, ele vai ser preso na mesma hora. Você Tá. vai ligar, olha, ele tá aqui na frente da minha casa, socorro. Então, o difícil é quebrar o silêncio, é perder a vergonha. Não, mas Tá. eu vou falar pra minha vizinha que eu tenho uma protetiva. Vai, porque Vai. se ele chegar, alguém vai ter que te ajudar, Sim. né? Porque a medida protetiva é o papel. Exato. A gente tem que saber usar. Exato. Depois que ela fez a medida protetiva, ela pode se... aqui em Campinas tem um programa interessante que chama Guarda Amigo da Mulher. Isso, doutora, tem? Muito legal. Isso. Que eles fazem esse acompanhamento das mulheres casa, trabalho, trabalho, casa. Tá. E eles vão lá, tá tudo bem, ele te procurou, como que tá? Então, existe esse cuidado. E depois de pedir esse boletim, essa mulher pode entrar com um processo contra ele. Tá. Para que ele responda criminalmente pelas violências Tá. e também uma ação de indenização por danos morais. Tá. Eu acho que eu sou uma das advogadas que iniciou esse movimento no nosso país de pedir indenização para todo homem que bate em mulher, que desrespeita a mulher, que xinga a mulher. Ué, mas o marido chamou a mulher de um palavrão e ele vai ser processado e vai ter que pagar 10 mil, 20 mil, 50 mil? Vai. Ué, se você perde um voo de uma companhia aérea, ele tem que te indenizar? Se tem um erro médico, as pessoas têm... Indenização por danos morais é isso. Você atingiu a minha moral e por conta disso você vai me pagar uma indenização. Eu sempre falo para as mulheres que sofrem violência que elas devem entrar com uma ação de dano moral e material, caso ele tenha estragado o carro, queimado roupa, porque eles gostam, né, disso, queimado a casa. Teve um caso aqui em Campinas, 2023 mesmo, que o cara queimou a casa da mulher. Então, a mulher tem direito a ser indenizada dos prejuízos que sofreu. Então, para além do processo criminal, ela pode ter um processo civil pedindo uma indenização. Tem uma lei nova, super interessante, que fala que as mulheres que sofrem violência doméstica não vão mais precisar compartilhar a guarda com o marido, com o ex-marido. Por quê? Porque muitas vezes o filho é a forma que ele faz para acessar aquela mulher e seguir revitimizando. Ah, você é uma péssima mãe, você não faz nada direito. Então, o Poder Judiciário tem uma lei recente, 2 semanas atrás, que determinou assim, se uma mulher está sofrendo violência doméstica, não vai ter guarda compartilhada. A guarda vai ser unilateral para ela. Tá. Então, a mulher também tem o direito, inclusive, de pedir a medida protetiva para o filho, caso fique, assim, explícito que aquele Sim. homem está usando a criança para violentar a mulher. Tá. Né? Então, a gente precisa entender que tem todo esse caminho, todo esse direito, né, que a mulher pode buscar ajuda. Puxa vida. Eu não sabia essa última, doutora. É muito boa essa lei, muito boa, Interessante. muito boa. Tem mulher que inventa a violência? Tem. Tem. Tá. É uma minoria. Tá. Uma minoria, uma parcela. Então, mas daí as mulheres vão inventar. É uma minoria. Então, a gente não pode tem lidar... como comprovar também, né, Exato. doutora? Não é assim, eu falei, então vamos lá. Exato, Não, tem né? a comprovação disso, Mas né? sabe uma coisa interessante? Eu atendo muito pouco homens, né? Homens violentadores de mulheres. É difícil eu atender. Primeiro, porque eu não defenderia em hipótese alguma. E segundo, porque não tem motivo deles irem no meu escritório. Mas aconteceu de eu atender alguns, porque a vítima estava numa situação de muita vulnerabilidade. E eu resolvi, então, entrar em contato com o agressor. Olha, eu sou advogada dela, o senhor precisa parar. Se o senhor não parar, o senhor vai ter problema com a justiça, o senhor vai ser preso. E, Dani, tem uma coisa impressionante que eu preciso te falar, que é uma das coisas mais impressionantes para mim. Eu falo, senhor, o senhor empurrou a sua esposa da escada. Não, eu não empurrei. Não, o senhor empurrou. Tem um vídeo mostrando que o senhor empurrou ela. Não, doutora, eu não empurrei. Eu vou te mandar o vídeo, o senhor assiste. Não, doutora, aqui ela caiu. Não existe homem que violenta a mulher. Eu nunca conheci um homem, em 20 anos de profissão, que falou, de fato, eu ofendi minha mulher, de fato, eu violentei, de fato, eu estuprei, de fato, eu bati. Existiu aqui em Campinas, existe ainda, um programa que chama Homem Sim Consciente também. As delegacias chamariam esses homens agressores de mulheres para que eles fizessem um programa para trabalhar a masculinidade tóxica. Vamos entender por que você tá com raiva, do que você tá com raiva, o que o feminino te faz, o que você tá odiando no feminino. Sabe quantos foram? Quantos? Nenhum, não tem. Eles não querem ir. Porque eles sequer percebem. Ai, doutora, não, ela tava me traindo. Não, doutora, ela tava me enganando, ela mentiu, ela inventou. Eles não conseguem enxergar que são violentos com mulheres. E daí, lembrei de te falar uma coisa que eu não posso deixar de falar. Até 2023, existia a legítima defesa da honra
Isso. Um homem que matava uma mulher, Por honra. né? Já que ele vai ter que confessar que matou, porque morreu, e tem provas, ele vai falar, não, mas olha, ela estava me traindo. Ela estava me traindo, eu não aguentei. E o juiz falava, ah, é verdade, né? Coisa mais triste, porque o juiz normalmente é um homem branco, com dinheiro. Não, isso é... E daí o judiciário entendia que é, né? Mas também... Agora, se a gente começar a matar os homens que traem a gente, hein? Será que sobra? Acho que não, né? Acho a que meia não. dúzia aí. Acho que não. O mundo povoado só de Não é? mulheres. Já pensou, doutora? Então, eu acho interessante, porque eu falo assim, nossa, realmente, quando você começa a conversar com os agressores, eu não tenho paciência, né? Sim. Mas eles realmente acreditam na própria mentira de que não fizeram nada. Porque eles não sabem sequer reconhecer. Né? Ah, então não posso chegar pra minha mulher e falar um palavrão, xingar ela. Não, né? Não pode. A pessoa fica até assustada. Ah, não pode? Não pode. Ah, não, mas ela me tirou do sério. Então, mas a gente conversa, né? Ah, mas ela também faz comigo. Ok, então vamos... tá errada também, vai exato. responder pelos mesmos. Então, assim, não existe a lei João da Penha, porque nós não matamos homens. Esse é um número ínfimo. Né? Então, por isso que não existe a lei João... Mas todos os crimes que as mulheres respondem, que os homens respondem, as mulheres respondem. Se uma mulher agredir, ela vai responder por lesão corporal. Igualzinho no Maria da Penha. Mesma história. Se ela xingar, vai ser dando tudo igual. Então, os homens também estão protegidos. Sim. Né? E eles têm que estar protegidos. Porque, como eu disse, eles também são vítimas desse sistema machista e patriarcal. Ai, doutora, a conversa é tão boa. Pena que tá... De fato, estamos acabando. Sim. Existe, doutora, alguma coisa que eu não perguntei? Alguma consideração que você queira fazer de forma breve para a gente ir encerrando nossa conversa, mas já convidada para voltar quando possível. Aceito. Tô feliz. Porque gente boa a gente pede para voltar. Alguma coisa, doutora, que você queira falar? Eu gosto muito de dividir o pensamento. Falei um pouco aqui, Dani, de que nós estamos onde estamos por causa da luta das mulheres que nos antecederam. Certo. Mulheres foram queimadas como bruxas, mulheres foram impedidas de trabalhar, mulheres revolucionárias que fizessem que a gente tivesse o direito de estar aqui hoje falando nesse podcast. Sim, verdade. E nós deixaremos um legado para quem vier depois da gente, para nossas filhas. E a minha reflexão é qual é o legado que a gente vai deixar? Qual é o mundo que eu vou deixar para minha filha? É um mundo que ela não vai poder correr à noite na rua por medo de ser estuprada? Qual homem já sentiu esse medo? Ah, não vou sair correndo de shorts ou sem camisa porque eu posso ser estuprado à noite. Os homens não conseguem imaginar a nossa dor de viver com medo o tempo todo. Então, a reflexão é, vamos aproveitar, vamos honrar as mulheres que nos antecederam e que lutaram para que a gente pudesse estar aqui. E vamos lutar para deixar um mundo melhor para as mulheres e para os homens que vão vir depois da gente. Esse é o meu recado. Ai, com essa reflexão a gente vai encerrando por aqui. Doutora Thaís, foi magnífico a sua presença aqui. Obrigada, Dani. Você iluminou. Obrigada. Acho que a nossa conversa hoje. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar do programa. Não imaginava que seria tão gostoso, porque eu não tinha conhecido, né? Não te conheci hoje. Então, sim. tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, você é incrível. Eu que agradeço pela confiança, doutora. Obrigada para quem ficou até agora com a gente, né? Exato, e quem vai ver depois, de repente, também, tá bom? Sim, obrigada, Dani. Doutora, muitíssimo obrigada. Obrigada. Beijo a todos vocês, até o próximo.